Salve, galera! E aí? Como que você está? Hoje nós vamos falar de um assunto que é nosso dia a dia. Primeiro que para nós aqui tem sido um assunto assim, e até num outro programa, Sem Tabu, nós já até falamos alguma coisa nesse sentido. Mas acho que não com tanta ênfase como nós vamos falar hoje. Mas a questão é uma dúvida sincera que se faz necessário não, né? Mas se faz presente no dia a dia, principalmente porque nós estamos aí no meio de pessoas chamadas liberais, outros chamado progressista, mas apesar disso tudo isso é muito legal quando é para o outro, quando é para mim, então eu sou conservador, eu sou retrógrado e blá 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 blá, né? A questão é, alguém me fez a seguinte pergunta: pastor, algumas pessoas estão perguntando por aí na internet e outros respondem com respostas muito vagas. A questão é ser ou não ser virgem. E a questão do ser ou não ser virgem é eu não ser virgem, mas, no entanto, na hora de eu casar, eu quero que o meu cônjuge seja virgem. A questão é, isso pode ou não pode? A outra questão é, tem esperança para quem já praticou a fornicação? Para quem não sabe o que é fornicação, ao longo a gente vai explicar. E a questão é, Deus permite o casamento desse modo? Então, hoje nós vamos tentar falar sobre esse assunto. Fica com a gente até o final. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse é pastor. Pode ou não pode? Isso, e eu sou a Carol, uma filha amada de Deus. Beleza? É ruim quando fica essa atenção assim, né? Então tá bom. Então a Carol é uma filha amada de Deus. Então, eu sou o Paulo, sou um filho amado de Deus. E quero pedir um favor para você. Eu quero pedir que você dê um like aí nesse vídeo, compartilhe, tá bom? Também deixe seu comentário. Eu vi que tem alguns vídeos, algumas pessoas colocaram assim, uns comentários bem pesados. E a gente não filtra, tá bom? Mas pega leve, beleza? Aqui é um canal de família. Então, se você quiser falar algo assim mais desaforado, fala pra mim que eu aguento. A família é mais dolorido, beleza? Mas, no entanto, de qualquer forma, vai lá, deixa seu like, deixa o seu gostei ou não gostei, deixa seu comentário, deixa a sua proposta para outro vídeo, isso vai ser muito bom. E fica com a gente aí até o final. E quando você sugeriu esse tema, né, quando você mostrou, a primeira coisa que eu pensei que é uma coisa muito comum, né, tipo dia a dia, esse assunto de virgindade, mas a gente nunca chegou a falar dele aqui no programa. Comum em que sentido, você diz? Comum, assim, que hoje é tão natural essa questão de não ser ou ser, que é difícil falar sobre. Entendeu? Entendeu, né? É tão natural não ser virgem. É tão natural não ser virgem que é estranho hoje em dia você falar sobre isso, entendeu? E você ficou vermelha por quê? Ai, que ótimo. Calma. O que você odeia? Pastor, a gente tá gravando. Não, a gente tá gravando. Vamos falar então sobre fornicação. A primeira coisa que surgiu aí, né? O que é a fornicação? Então, a fornicação, na verdade, a Bíblia ela vai nos apresentar algumas formas de sexo, né? Geralmente a gente entende que sexo é o quê? É dois seres transando, isso é sexo. Mas aí a Bíblia vai falar então das qualificações aí do sexo. Então a Bíblia fala muito do adultério, né? A Bíblia lá nos mandamentos já começa dizendo, ó, não adulterarás. Eu penso que quando o mandamento foi dado, não adulterarás, é porque Deus ele estava pensando que
o sexo ali entre pessoas adultas, pessoas que já tinham experimentado a realidade do sexo e então tinha essa questão aí, de repente, a curiosidade pela mulher do outro, pelo marido do outro, né? Então, o adultério é quando ocorre o sexo entre duas pessoas adultas casadas. Ambos são casados, né? Aí acontece o adultério. A fornicação acontece quando as duas pessoas são solteiras. 2 jovens, 2 adolescentes, ou mesmo que sejam adultos, mas que sejam solteiros, não estão dados através do compromisso do casamento um ao outro, e aí então eles praticam a relação sexual. Isso é fornicação, né? Essa é uma outra forma de sexo. E há uma outra forma de sexo que no português, aí no jargão popular, né, ficou conhecido como a masturbação, mas aí o nome correto é a porneia, né, que é... Nunca ouviu? A porneia não. Porque assim, ó, o que é a masturbação? A masturbação é quando a pessoa sozinha estimula a sua genitália, né, e para ter ali chegar ao ápice, ao orgasmo. Então, é uma transa solitária, eu transo comigo mesmo, né? Então, e aí tem os nomes, né? Siririca, punheta, e tem N coisas aí que os nomes populares que se dão para essa prática. Mas o nome técnico disso é a porneia. Por que porneia? Porneia vem do pornos, né? Que da onde vem a pornografia, que é, por exemplo, eu não vou me masturbar pensando num violão. Eu dou um violão, né? E eu fico lá. Né? Eu não vou pensar também. Eu não vou pensar, por mais assim que eu dou um nome feminino pro meu violão, pra minha guitarra, eu não vou pensar nisso. Geralmente, quando eu vou, o homem vai se masturbar, ele está pensando numa mulher. E realmente é uma mulher que ele conhece, que ele já viu, né? A mulher, idem, né? Ela também não vai se masturbar pensando na vassoura, ela vai pensar um fogão, você viu um fogão lindo, com vontade de me masturbar, ela não vai fazer isso, né? Eu fiquei excitada, não vai. Então, ela vai pensar em alguém, né? Então, dentro disso, dentro pensar nesse alguém, aonde que vem essas ideias? Isso vem por meio de imagens que eu vejo. Então a porneia se dá de eu contemplar outros transando. Depois disso, então, vem os derivados aí, voyeurismo e um monte de situações, né? Sim. Mas, então, assim, a gente entendendo, no nosso caso aqui, do assunto de hoje, a fornicação, por quê? Porque ambos ainda não estão comprometidos em casamento, né? E aí, então, a porneia acontece hoje. Porneia não, desculpa, a fornicação. Ela vai acontecer hoje naquele sentido assim, eu ficar, né? Eu conheci, foi irresistível, fiquei, né? E pá, aí eu fiquei, fui embora, e aí depois, amanhã depois, eu quero me casar, né? E aí, lavou, tá novo? Né? Do tipo, eu fiquei, eu transei, eu não sei o quê, mas agora que eu quero um compromisso, então eu quero alguém que tenha se preservado, que não tenha qualquer contato, não tenha tido qualquer contato íntimo com outra pessoa, né? Não tenha penetrado ou sido penetrado por ninguém, então eu quero alguém zerado, pá. Né? Essa é nesse sentido. Tá, eu entendi o adultério, em resumo, eu entendi como traição, né? A palavra de hoje em dia eu daria traição. Adultério Sim. É traição, você ter relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge. Sim, traição. sim.
e a porneia, traição e... Não, adultério, traição. Adultério, traição, a porneia e o outro... A porneia e a fornicação. A fornicação. Isso. Mas veja bem, Carol, que... Carol e todo mundo, né? Veja bem que o que acontece? Quando a gente pega essas palavras, então a gente está ali, vamos dizer assim, numa espécie de reducionismo. A gente está reduzindo isso às palavras. Só que Jesus ele veio e ele amplificou esse negócio, né? Porque vamos dizer assim que Jesus, ele falou, olha, dentro da fala de Jesus, o que ele disse? Que a própria porneia, ela é uma traição, né? Ou é um adultério. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, se você olhar, lembra que a porneia se dá através do olho, eu vejo. E aí, na verdade, a porneia, eu vejo alguém transando, né? Então, alguém precisou praticar o pecado, ou da porneia, ou do adultério, para poder ter um elemento para eu ver. Mas Jesus falou assim, olha, pode ser que você não viu, mas você viu o cônjuge de outra pessoa. E aí, quando você viu o cônjuge de outra pessoa, você, no seu coração, imaginou aquela pessoa do outro com você. E você fazendo com o outro uma atividade sexual que não pertence a você, porque ele não é seu cônjuge. Então, Jesus falou, isso é adultério. É tão adultério quanto o adultério do adultério em si. Né? Então Jesus ele falou dessa prática aí. Quanto a fornicação, o apóstolo Paulo ele acrescenta uma outra palavra. E a outra palavra que ele acrescenta é o abrasamento. Né? Nossa, deu branco agora. Fornicação. A fornicação, ela é quando eu chego nas vias de fato. Houve penetração, né? Houve dois pelados e taca-taca na buchaca. Aí teve. Sim. Mas o Paulo fala de uma outra situação ainda nessa questão, que é a questão do abrasamento. Que é o quê? É quando... eu não tenho compromisso de casamento, ou estou até envolvido com intenção de casar, mas eu ainda não casei. E aí, eu vou para esse relacionamento de uma forma sensual, sensualizada e sensualizante, para instigar no outro aquele desejo, aquele apetite sexual. Na verdade, isso é meio que o que acontece no namoro, né? Quando a pessoa se abraça sabendo que não pode. Isso. Então, aí eu tô lá no namoro, né? E aí eu faço aquele namoro pentecostal, né? Tem confusão de língua, tem imposição de mão, tem, né? Tem tudo aquilo lá. E aí, aquilo lá me deixa doidão, deixa a outra pessoa doidona. Aí, na hora do vamos ver, a gente fala assim, ai, não podemos porque Deus não permite. Mas, a cabeça já foi a milhão, né? Então, até aí já foi pecado. Já foi pecado. Biblicamente, o Paulo falou, é pecado. Então, Paulo fala assim, a solução para isso é o quê? Primeiro, não tenha esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Aí ele fala, agora, cara, se o negócio vai pegar, ainda assim, não está liberado para esse tipo de coisa. O que você faz? Casa. E casa rápido, para quê? Para não se abrasar. Então... Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, a pessoa está com a outra pessoa. Eles namoram e eles vão casar. E de repente essa pessoa, eles se casam e eles ficam juntos até, não sei, né?
Mas aí, dentro do namoro, eles tiveram relações sexuais. Só que eles ficaram juntos sempre. Ainda assim, sempre foi pecado. Ainda assim é pecado. Porque assim, ó... Porque é a mesma pessoa a vida inteira, né? Não tem importância. Porque assim, ó... A partir de que momento a pessoa está apta a ter relação sexual com a outra? A partir do momento que ele assumiu o compromisso do casamento. Tá? Casamento, não é ajuntamento, não é morar junto, não é fugir, não é amigamento, não é amaziamento, é casamento. Sim. Casamento. Ó, eu cumpro o ritual, tá? Eu peço a moça em namoro, a moça aceita, o jeito legal é esse, tá? Às vezes a moça pede o cara em namoro, o cara é muito tímido, mas o jeito legal é o cara. Porque assim, ó, se o homem é o homem do casamento, então ele tem que começar a ser o homem, tomar as iniciativas. Desde o namoro. Do homem, do patriarca, do chefe da família, do líder, desde o namoro. Então, desde o namoro, ele assume a responsa. Ele chega na moça, não importa se ele vai tremer, se ele vai tropeçar, se ele vai gaguejar, ele chega, né? E aí, então, ele chegou, ele vai à família, vai ao pai, à mãe, explica quais são as suas intenções, o que ele pretende fazer com a filha daquela família, né? Quais as condições, que condições ele vai oferecer para ela, né? E aí então ele assume isso e vai trabalhar para isso. Isso significa o quê? Que agora ele está comprometido. Então agora, ó, ele tem olhos para ela tem olhos para ele, né? Mas ainda não está liberado para eles transarem. Tem que casar. Tem que casar. Sim. Né? Por quê? Porque assim, ó, o sexo no casamento é que confirma o casamento. Como é o nome? Consumação. Consumação, tá? É assim, ó, o que confirma o casamento? Não é o juiz. O juiz, o juiz, o pastor, né, quem realiza a cerimônia, vai dizer assim, ó, agora você está apto. Agora vai lá e faz o que ninguém pode fazer por você. O que é que ninguém pode fazer por você? É transar com o seu cônjuge. Isso é você que vai fazer. Entendeu? Sim. Então, se você vai lá e consuma o casamento. Sim. Mas sobre essa transição, né, do namoro para o casamento. Para ter essa transição, precisa do casamento em si. Sim. Aí, hoje em dia, falou casamento, o que me vem na cabeça é ir no negócio lá e registrar. Se fosse do mais básico, né? É o registro lá no cartório, que é a documentação. Então, é nesse sentido que é o casamento. Por exemplo, se eu quero falar, a partir de amanhã eu tô casado com fulano. Para eu poder comprovar isso, até mesmo biblicamente, eu tenho que assinar no cartório. Isso. Para depois... Diante da... Ó, Carol, nós não vivemos no vácuo, nós não vivemos no mundo paralelo, sim, beleza? Então, o que a gente tem que ser feito, e nós somos seres comunitários, tá? Eu não sou alguém que, eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho, não existe isso. Então, porque nós somos seres comunitários, Deus nos deu a comunidade. Então, na verdade, nós temos quais comunidades? Ó, nós temos a família, certo? Então, primeiro, eu peço a moça em casamento, aí eu vou na família da moça, trago a moça para minha família, porque agora são duas comunidades, a família. Aí tem a igreja, que é uma comunidade, e depois tem a sociedade, que é outra comunidade. Então, eu tenho que... vamos dizer assim, mudar o meu status quo em todas essas esferas. Publicamente. Né? Então, tudo que eu faço tem que ter um valor público. Por exemplo, eu sou o Paulo, você é a Carol.
como que nós podemos... Eu preciso andar Uma placa. com uma placa? Não. Não preciso. Mas agora, como que eu constato, comprovo que eu sou o Paulo? A partir do seu documento. A partir do meu documento. Aquele documento, ele faz o quê? Ele comprova. Aquele documento dá fé pública de que o que eu estou dizendo que eu sou, eu provo por meio daquele documento. Então, eu sou o Paulo, meu RG é tal, meu CPF é tal, minha carteira de habilitação é tal, o meu número no PIS é tal e tá. Então, eu tenho um documento que vai lá e me apresenta. Quando eu caso, acontece eu mudo totalmente a minha esfera, a minha esfera pessoal. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, que quando a gente se casa, a gente se torna um com o outro. Tá? Então lembra, o que confirma isso? O que atesta isso? A união sexual. Tá? Sim. Então, quando eu caso, essa questão é tanto que, quando eu me casei com a Márcia, eu deixei de ter certidão de nascimento. A Márcia deixou de ter certidão de nascimento. E quando que essa situação muda? Nunca mais. Verdade, mesmo depois do divórcio. Mesmo depois do divórcio, eu não volto a ter certidão de nascimento. Eu passo a ter uma certidão de casamento com averbação de divórcio. Nossa, como que é? Como que é? Então, olha como que isso é sério. É tão sério que Deus sabe dessa seriedade. Então ele falou, galera, uma vez só. Porque imagina, eu ter certidão de divórcio. Quanta certidão de divórcio? Né? Casou, divorciou. Casou de novo, divorciou. Casou de novo, divorciou. Fica meio... Né? Então, fica meio... bagunçado. Meio não, fica muito, totalmente, né? Sim. Estranho. E aí, então eu preciso da fé pública disso tudo. E é tão interessante porque assim, olha que interessante. Quando eu tô solteiro, e agora eu não estou falando em esfera de igreja não, tá? Estou falando agora juridicamente. Por exemplo, eu sou alguém aí desenvolvido e pá, aí eu caso com comunhão de bens. Aí eu comprei algo lá com a minha esposa no casamento. E amanhã depois eu quero penhorar esse negócio, investir o dinheiro e eu vou lá e eu faço e aconteço. É assim? Não. Não. Eu preciso do quê? Permissão. Eu preciso da anuência da minha esposa, do meu cônjuge. Porque agora eu não sou mais sozinho. Agora o meu cônjuge faz parte de mim. Tudo faz parte de mim. Então, Tudo. Algumas pessoas querem evitar isso e não sei o quê, mas não, recente agora, eu trabalho na área de legalização de empresa. E eu estou abrindo uma empresa. E na empresa, alguns sócios colocaram uns terrenos lá. E numa da cláusula está assim, o terreno foi herdado por herança. Na hora que bateu lá, a junta comercial devolveu. Cadê a anuência das esposas? Todos os casados, a esposa tem que dar anuência. Elas têm que concordar. Se elas não concordarem, não pode. Empresa. Não vai fazer nada. Eu perguntei porque você falou, né, que o sexo ele é a consumação, ele é a confirmação. Então, mas mesmo o sexo antes precisa desse ritual, desse acontecimento jurídico para poder acontecer o casamento e depois a outra parte, né? Sim. Tá. E agora, o que a gente vai falar? Sobre a pergunta. Vamos responder a pergunta dele.
A gente já entendeu sobre o que é adultério, sobre o que é essas coisas. E falou sobre como funciona o casamento. Então agora a gente vai falar sobre... falando da parte técnica, né? Aliás, jurídica. Jurídica, né? Jurídica e bíblica, né? A gente falou. Não, mas, na verdade, bíblica ainda não chegou nela, né? Não? Não. Então antes da gente entrar na parte bíblica, vamos responder a questão dele. A pergunta geral dele é se eu tenho esse direito de exigir do outro e se vai dar certo se acontecer. É isso, né? Eu acho que foi isso. A primeira parte eu acho que é isso, né? Se ele tem o direito de exigir do outro. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu acho que é uma tremenda pilantragem a pessoa, saber que o sexo antes do casamento é errado, tá? E por que eu sei? Primeiro porque ninguém faz sexo antes do casamento às claras, para todo mundo ver, né? É algo escondido, não é algo... por exemplo, alguém casado, você vê casais encontram casais casados, então... Eles comentam, eles falam, hoje teve festa, hoje não sei o quê, hoje tadadá, né? Sim. Por quê? Ele não tem do que se envergonhar, ele tá falando algo que é normal, né? Não vai contar detalhes, é óbvio, mas essa brincadeira, por exemplo, vocês veem aqui, né? Quando se reúne a gente, né? A gente fala, eu, João, por quê? Cara, eu não tenho do que me envergonhar. Eu sou casado, eu fui lá, casei, tenho certidão de casamento. O João, a Suzana, idem. Agora, você não vê, que solteiro, você vê, galera, hoje... Na verdade, tenta esconder, né? Sim. Eu acho que nem em grupos de solteiros ali, só entre eles, rola esse papo. Eu acho que não. Ou rola? Não. Eu acho que não. Por quê? Porque não é um assunto... confortável. Não é um assunto confortável. Por quê? Não é confortável? Porque é um assunto que está incomodando a consciência. Por quê? Porque é pecado. Sim. E o pecado, ele é praticado às escondidas, ele é praticado... fora de horário, ele é praticado fora da vista dos outros e ele tenta ser abafado, né? Hoje o pecado, ele tem, querem assim dar uma floreada no pecado para o pecado ficar mais bonitinho, mas pecado é pecado. Sim. Pecado mata, é vergonhoso, traz culpa, né? Então, por exemplo, a gente vê nos nossos dias vários índices de suicídio. O que tem levado muito jovem ao suicídio? Transou antes, ficou grávida, fez aborto, não sei o quê. A maioria das cacas é problema de cunho sexual. Então, e do sexo antes e fora do casamento. Então, agora mesmo, né? Eu estava dando risada ali, mostrando, a moça tomou um pau e aí ela colocou, né? Ela descobriu que ela é alérgica a homem casado. Então, qual foi o motivo da alergia? A esposa deve ter pego e dado um pau nela. Então, a gente vê essa questão. Então, por conta disso, não há essa coisa, esse floreamento. E agora eu já perdi a pergunta. Nem sei mais por que eu respondi. Já viajei. Já viajei pra caramba. Faz a pergunta de novo. Tá. Se pode ou não. Se pode ou não, casamento. Então, eu penso assim. Falei tudo isso para falar e esqueci o que eu ia falar. Então, eu penso que a pessoa que, sabendo de tudo isso, ainda ele vai e ele tira porque... Eu penso que a pessoa que perguntou é homem, né? Porque ele tem essa ideia do machismo, como você gosta de falar aí na sua linguagem, o heterotop, né? O heterotop, então ele quer... mascarar. Ele quer mascarar.
Não, mascarar não. Ele é um predador. Ele é um predador. Então. Né? Tanto que Não, a ele linguagem... quer mascarar ele sabe que tá errado, mas ele quer se justificar de que tá certo. Isso, porque ele é o heterotop. Então, quer dizer, tanto que a linguagem dele é justamente essa. Ele vai comer. Ele vai comer, ele vai não sei o quê, e babá. É nessa linguagem que ele vai. Então, mulher para ele não é nada mais que um produto. Tanto que é muito interessante que você começa a observar a linguagem desses caras. Geralmente, como que a mulher para ele não é um ser, não é uma pessoa. A mulher para ele é um objeto. Ou ela é uma cavala, ou ela é uma potranca, ou ela é uma gata, ou ela é uma, sei lá o quê, ou ela é uma picanha, ou ela é um filé, ou ela não sei o quê. Sim. Você pode notar que ela nunca é uma pessoa. Ou ela é um animal, ou ela é um pedaço de carne, de uma parte de um animal. Sim. Então, quando eu vou com essa ideia, eu vou para isso. Só que agora, então, eu vou casar. Eu mudei de vida. Então, agora eu quero uma pessoa pura, não sei o quê. Primeiro, para eu ser esse predador, eu preciso encontrar o quê? Esses bichos que ele viu. A galinha, a não sei o quê, a chuchu e bababá. Só que agora para casar, não. Para casar, eu quero uma moça, virgem, não sei o quê, blá blá blá. Cara, isso no mínimo, é canalice. É isso que eu ia falar. Então, aqui eu não posso falar o que eu penso, né? Pode sim. Porque esse canal não posso. Pastor. Não posso. Mas no mínimo, é um canalha. Tá? Então, esse negócio de pode ou não pode, cara, eu acho que Deus... Acho não. Eu tenho certeza que Deus é justo. Tá? E tenho certeza que Deus... Carol, aqui eu vou colocar meu ponto de vista teológico, tá bom? Que Deus é tão justo, e a Bíblia diz assim, que como é que Deus pune o pecador? Eu sei, mas esqueci. Sabe, mas esqueceu. Eu já falei várias vezes. Deus pune o pecador deixando ele se afundar no pecado dele. Às vezes a gente, Deus puniu o pecador, deu dor de cabeça para ele, nossa, não. A punição é o cara se afundar no pecado. Então, eu acho que um pilantra desse aqui, como é a punição dele? Ele vai casar com a mais das pilantras que ele encontrou lá. Ok, você acha que a punição é ele colher, tipo, pegando uma daquelas? Exatamente! Deus não é homem, Deus não é filho do homem, Deus não se deixa escarnecer, e o que você plantar, você vai colher. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Se você colher na carne para a morte, você vai colher morte. Então, um pilantra, uma pergunta dessa aqui. Sim. Se o cara lê a Bíblia, é no mínimo descabida. Sim. E é por isso que hoje, eu comecei falando, né, que é tão normal não ser. Que é por isso que tem um monte de relacionamento disfuncional e um monte de coisa ruim acontecendo. Porque os dois estão no mesmo jeito, aí eles querem que Deus abençoe uma coisa que nunca vai dar certo. Que Deus falou que ele não vai abençoar? Se Deus falou, olha, não transa antes do casamento, não transa fora do casamento, e aí eu vou na zona, eu vou na balada, eu vou não sei o quê, para encontrar alguém, para ficar, para transar. Sim. Você acha que Deus não está vendo? Sim, Deus vê e castiga. Mas e quando a pessoa tá lá fora, aí ela tá vivendo essa vida, aí ela vem na igreja, que é o que você falou, né, que é pilantragem. Que aí ele quer uma pessoa diferente, né, nesse patamar aqui. Então vamos lá. Uma coisa mesmo que ele se arrependa de verdade, tipo, eu tô lá fora, fiz tudo errado, eu entro na igreja, eu quero uma pessoa pura. Então, eu vou
experiências que eu tenho visto, tá? Que eu tenho notado. Eu conheço um cara que ele era um travesti. Aí ele foi para Jesus, ele conheceu Jesus, né? Na verdade, Jesus foi para ele, conquistou ele, atraiu ele. Ele foi chamado para Jesus. E aí, esse cara hoje, ele é regenerado. É um homem casado, tem filhos, né? Teve que reaprender a ter jeito de homem, a falar igual homem, a se posicionar como homem. Mas, no entanto, a esposa dele é uma ex-prostituta. O mesma coisa. Mesmo nível que ele. Carol, agora eu estou falando do que eu acredito de justiça de Deus, tá bom? Deus é bom o tempo todo, Deus faz novas todas as coisas. Agora, Deus não restaura a virgindade. Sim. Perdeu. Tá? Você se entregou. Os traumas que você vai colher. Ele vai ensinar você a trabalhar, ele vai colocar pessoas, a igreja, para ajudar, para apoiar, para acolher, para abraçar, para amar, para você fazer parte. Mas as neuras que você vai desenvolver por conta disso, você vai ter. As consequências vão estar lá. As consequências vai ter. Tá bom? Então, Deus é fiel e Deus é justo. E o que o homem plantar, ele vai colher. Então, esse negócio de, eu fiz, e aí, eu não acredito nisso. Eu não conto com isso. Beleza? Por quê? Porque, imagina, que Deus vai pegar um menino ou uma menina dedicado a Ele, que se conservou, se preservou em servir ao Senhor, em aprender, em crescer na graça, no conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, em servir a comunidade. Entendeu que o corpo dele é templo do Espírito Santo, porque tem um detalhe, tá? A relação sexual, ela é uma união espiritual. Eu me torno um com o outro. Por isso que o Paulo falou assim, olha, você vai mesmo pegar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e vai se unir a uma prostituta ou a um prostituto. Você não sabe que você vai se tornar um com ele. Agora, Carol, se isso está na Bíblia, você acha mesmo que Deus vai permitir um absurdo desse? Não. Não vai. Se uma menina crente lembra que no último estudo que eu fiz com vocês, eu falei assim, toma cuidado, porque ovelha com gato não dá certo. Da ovelha, Não dá certo. Porque Deus, ele falou, não se coloque sob jugo desigual. Não se coloque. Isso não vai dar. Então, se Deus falou, não se coloque, ele não vai colocar você nessa. Eu não acredito nisso, não tem base bíblica para isso. Esquece. Não vai acontecer. Eu acredito na conversão, tá bom? Eu acredito na restauração, eu acredito na regeneração, mas eu creio na fidelidade de Deus. Sim. Então, assim, a pessoa, ela pode mudar, ela pode se converter, mas ainda assim, Deus não vai colocar uma pessoa nesse jugo desigual. Não, Deus não vai falar assim, ai, tadinho. Isso, porque mesmo que ele se converta, as consequências vão continuar e é capaz de até atrapalhar outra pessoa. Carol, imagina só. Você, a Rayane, as filhas da Kelly, né?
eu quero crer que vocês sejam Sim. puras, tá? Eu quero crer nisso. Aí vem um cara aqui, vivido, rodado, já, aí ele fala assim, eu me converti. Aí Deus fala assim, que legal, que bom que você se converteu, né? Então, deixa eu pegar uma dessas meninas aqui e dar para você em casamento. Não. Você acha que esse cara que veio rodado pega uma menina que, inexperiente, o que esse infeliz vai fazer com essa menina? No mínimo, na primeira noite, ele vai estuprar. Ele já está acostumado. Depois disso, imagina que esse cara que vem, a cabeça dele cheia de pornografia. Vai virar Aí ele vai querer que a menina faça aquilo que a atriz pornô faz. A menina de Jesus. A menina... vai dar merda. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus bom, acredito. Eu acredito no Deus misericordioso, eu acredito. Eu acredito no Deus da restauração, acredito. Mas nesse Deus sádico, eu não acredito. Eu não acredito de jeito nenhum. Tá? Eu também não. Mas é bom que a gente já conseguiu responder a pergunta dele. Então, para terminar, com chave de ouro, já que já deu a resposta e tudo, vamos falar só sobre o casamento agora, base bíblica, né? Colocar a Bíblia no meio e acabar. Pronto, pode falar. Vai. Vamos colocar a Bíblia no meio. Não sei, vamos colocar assim, ó. Pega o assunto e põe a Bíblia lá. Você entendeu? A gente sempre termina com chave de ouro, assim, com a Bíblia. Então, vamos terminar com a Bíblia. Vai, pastor, profeta. Então, na verdade, assim, acho que a Bíblia já entrou, né? Quando a gente testemunha e fala, eu já coloquei aqui meu posicionamento teológico, bíblico, que eu creio nisso. Então, só para reforçar, né? Ao longo de toda a Bíblia, Deus, ele fala muito do adultério. Deus fala muito dessa prática da prostituição. Esqueci de falar, né? A prostituição é uma outra forma também aí do pecado. Deus, ele fala muito do se guardar, do se preservar. Deus, ele fala do ato sexual como sendo uma expressão cultica. Sim. Tá? O ato sexual no casamento é um culto que você presta a Deus. Então, o sexo, ele é tão bíblico, ele é tão santo, que não pode ser feito de qualquer jeito. Não pode ser feito por qualquer um. Então, eu diria e fecharia dizendo o seguinte: o homem e a mulher que não tem coragem de se casar não pode fazer sexo, porque está desabilitado. É igual andar de carro. Eu só posso andar de carro se eu tiver carteira de habilitação. Se eu não tiver carteira de habilitação, eu tenho que ser preso, eu tenho que pagar multa, porque eu estou colocando vida de outros em risco. Assim é a sexualidade. É isso. Aprendam. Viu? Então, acho que o tema, ele é difícil, né? Ele é um tema complicado, até mesmo porque a gente precisa falar contrário aí do que a gente ouve e é comum a sociedade nos colocar. Mas aí eu quero só terminar lendo aqui
o que o apóstolo Paulo, ele termina a sua carta falando aos Gálatas. O Paulo fala assim, olha, não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre vai colher aquilo que semear. É muito interessante que, voltando à pergunta inicial, pode ou não pode? A resposta é não, não pode. Não pode. Por quê? Porque eu querer viver essa vida e depois querer que Deus me dê uma pessoa virgem para eu casar, bonitinho, a Bíblia está dizendo que isso é zombar de Deus. É chamar Deus de trouxa. É falar assim, olha, eu fiz da minha vida o que eu quis, agora o Senhor passa uma borracha e conserta tudo e me dá uma mulher virgem para eu seguir em frente. Ó, banana pro seu, maluco. Entendeu? De jeito nenhum. Carol, eu não consigo acreditar nesse Deus. Não consigo. Tá aqui, ó. Minha Bíblia tá aqui. Se você quiser conferir, queridão, ó, Gálatas 6, verso 7. E depois no verso 8. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo, esse colherá do Espírito a vida eterna. Por isso, a recomendação, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem. Porque no momento certo. Então, ó aqui, ó. Vamos lá. Se você está nesse embalo, meu querido, eu quero dizer para você que há perdão em Jesus. Jesus pode te perdoar. Só que você vai colher as consequências. Isso é bíblico, está aqui. Eu não estou inventando, não estou fazendo terrorismo. Então, para agora, enquanto é tempo, e comece a fazer aquilo que agrada o Espírito para você colher vida eterna. Ele fala, olha, e não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque no momento certo, você terá a colheita de bênção, se você não desistir. Então, fica o recado aqui para você, fica o recado para vocês, beleza? Que enquanto tiver oportunidade, faça o bem a todos, faça em especial aos domésticos da fé e não tente agradar a sua natureza, porque você vai se ferrar. E vai se ferrar mais ainda se você quiser que Deus restaura tudo. Para. Não vou nem falar mais, porque agora eu vou... Tchau, gente. Tchau. Valeu, galera. Muito bom. Um beijo no coração de vocês.